Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, uma das fundadoras do CX Week, que é considerado o maior e mais influente evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina. E como todos os anos, a gente chama alguns profissionais para bater um papo e saber mais como é que está o CX e o CS dentro do ecossistema. E junto comigo está aqui o Eric Franklin. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer enorme estar mais um ano aqui com vocês. Assim como a Camila, eu também sou um dos fundadores do CX Week. E esse momento aqui para a gente é um momento muito especial, porque é um momento que a gente traz especialistas para falar sobre o tema de maneira prática, de uma maneira que você possa implementar no seu dia a dia. E hoje a gente vai conversar com um especialista chamado Rafael Nascimento. Ele é diretor de operações da Index. A Index, para quem não conhece, é uma empresa que ela vem liderando o mercado de pesquisa, monitoramento da experiência do cliente, pesquisa de satisfação, fidelização de clientes, está presente em mais de 35 países. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter um convidado nesse calibre para conversar hoje. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Obrigado, Eric, pelo convite. Uma honra ter a oportunidade de falar com vocês aqui, mais essa edição do CSX Week. A honra é toda nossa. É isso aí, o Rafa já é da casa, né? Já conversa com a gente aqui todos os anos e é um prazer estar com você. Eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre notícia boa. Eu fiquei sabendo que a Index ela ganhou um prêmio de melhor solução de CX do ano. Eu queria então começar esse bate-papo falando para você como é que foi ganhar esse prêmio. Explica para a gente um pouquinho sobre a premiação e fala para a gente como é que foi a emoção de ganhar esse prêmio competindo com grandes outros players. Legal, obrigado. Bom, esse prêmio que a gente ganhou de melhor solução de CX do ano é um prêmio mundial. Então, concorreram empresas de fora, empresas gigantes, conhecidas do segmento. E como que ele funciona, né? Então, você aplica um case, ele é avaliado por jurados do mundo todo. Depois você submete os seus cases, submete os seus vídeos, a sua solução. E tem uma avaliação mundial de profissionais muito conhecidos do segmento. E a cerimônia de premiação foi até fora do Brasil, foi em Dubai. A gente não sabia que a gente tinha ganhado, a gente sabia que a gente era um dos finalistas, a gente foi finalista em 3 categorias, e uma delas a gente conseguiu ocupar o primeiro lugar e trazer o primeiro lugar aqui para o Brasil. Foi uma honra também, porque foi a única solução brasileira, a única empresa brasileira que ganhou o prêmio, mas a gente teve outras empresas brasileiras também, com muito orgulho, que foram finalistas da premiação. Então foi muito bacana, a gente ficou muito feliz aqui em ser nomeado, ser coroado esse trabalho que a gente está realizando por aqui como a melhor solução em CX do ano de 2024. Que bacana, já fica a dica, hein? A melhor solução de CX do mercado. Muito bacana, parabéns. Eu acho que é um reconhecimento para o Brasil, para o mundo, né? Porque a gente sabe quantas plataformas existem, tanto fora do Brasil como aqui, e ganhar realmente deve ter sido muito bacana. Daquela coração deve ter batido mais forte. Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo. E a nossa primeira pergunta é sobre NPS, né, Rafa? Eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode utilizar o NPS para fidelizar as empresas, né, os clientes na empresa? Existe alguma forma que a gente pode utilizar o NPS para fidelizar? Legal a pergunta, Camila, e eu puxo só um pouquinho aqui da nossa origem, né? Então, a gente é uma empresa hoje de monitoramento de experiência, mas a nossa origem é pesquisa. Bom, eu acho que já falei isso em diversas vezes, não canso de falar isso porque é de onde a gente veio, né? De onde eu vim, o que eu estudo, o que eu elegi para a minha vida aí, pesquisa de mercado, comportamento do cliente. E falo isso porque o NPS, muitas vezes ele é usado como uma ferramenta, né? Ou ele tende a ser usado como uma ferramenta. Na verdade, o que eu costumo dizer é que o NPS é um termômetro, né? Então, o NPS ele tem que medir a fidelidade. Nesse caso de fidelidade, mas não só o NPS, outras métricas também que medem satisfação, que medem lealdade, que medem esforço e assim por diante, né? Essas métricas são como termômetro. Então, como usar essas métricas efetivamente, essas metodologias, né, efetivamente, como um mapa ou um indicador de como que está a experiência do seu cliente, independentemente da metodologia que você está usando. E aí, com esses resultados, por exemplo, se a gente usar o NPS, com os resultados das dores dos clientes que saem dali, ou satisfação, os resultados das dores dos clientes que saem dali, a gente elaborar os planos de ações da empresa,
corrigir os problemas, efetuar as melhorias necessárias, e aí, novamente, a gente mede através dessas metodologias. Então, essas ferramentas de medição, elas têm que ser encaradas muito mais como termômetro do que como remédio, né? Porque, de fato, elas não são remédio. Elas são o exame ou o termômetro que vai indicar se aquele remédio está surtindo efeito ou não. Então, de uma forma prática, né? Como utilizar o NPS, né? Quem aplica o NPS ou quem aplica outra metodologia? Analise quais são as dores dos seus clientes. O que os seus clientes estão falando ali? Né? Quais são os pain points dos seus clientes? Do que eles estão reclamando? Quais melhorias eles indicam para vocês? Quais oportunidades você consegue ter através das vozes dos seus clientes para melhorar o seu produto, melhorar o seu processo, para trazer isso para dentro da empresa? E aí sim, com base nessas vozes, nessas dores, nessas sugestões de melhoria, melhorar a experiência do seu cliente. E aí entra novamente o termômetro para medir se isso está sendo eficaz, se isso está melhorando a experiência do nosso cliente. Muito bacana. Eu adorei a analogia que você trouxe do termômetro, né, do exame. Quando você aplica a pesquisa, na verdade, ela é um exame, ela é um termômetro ali. E, na verdade, a fidelização vem das ações, das providências que a gente consegue tirar a partir das respostas dos clientes, né? A voz do cliente a gente ouve lá e a partir dessa ação é que a gente traz a melhoria. Muito adorei a sua analogia do termômetro. E eu queria aproveitar essa analogia do termômetro, né, para falar um pouquinho sobre retorno de investimento. Porque normalmente quando uma empresa começa a investir em ferramentas, em soluções para melhorar a experiência do cliente, normalmente surge uma dúvida, né, que é a dúvida do retorno do investimento. No seu ponto de vista, como é que esse retorno do investimento pode ser medido nas melhorias, né, nas práticas da implementação do CX? Tá. Bom, só complementando anteriormente, se você me permitir, Eric, o ponto do exame ali, das dores, etc., também me faltou falar para a gente tomar um pouquinho de cuidado e não perseguir muito o indicador, né? Persiga a experiência, mas não o indicador, porque assim como eu coloco que isso é um termômetro, é uma ferramenta de medição, quando a gente fica muito fixado em qual que vai ser aquele resultado, a gente pode nos levar a artificialmente alcançar aquele resultado, né? Aquele indicador, eu preciso do NPS 80, o NPS 70, etc. Então, não fixe no indicador, fixe em melhorar a experiência e utilizar como uma ferramenta de medição. E aí, por que melhorar a experiência, né? A gente fala do ROI de experiência ou do ROX, para retorno sobre investimento em experiência. E essa é uma pergunta que talvez se alguém conseguir resolver de uma forma ou responder de uma forma muito assertiva, talvez ela vale muito, né? Porque não existe uma métrica ideal para isso. Porém, recentemente, eu vi uma analogia que para mim ela esclareceu um pouco de como que a gente tem que encarar esse retorno de investimento, né? Porque uma coisa é falar, olha, investir em experiência do cliente vai melhorar a fidelidade vai melhorar a retenção, o cliente vai investir mais com você, etc. A gente tem diversas pesquisas, diversos quotes por aí que dizem isso, diversos estudos que chegam a esse ponto. Mas para provar isso dentro da empresa é um pouco difícil. Então, o que essa analogia, esse comparativo fez? É mais ou menos um retorno em marketing. Então, você tem que provar o seu case, você tem que analisar. Muitas vezes, hoje, como a gente já tem profissionais de experiência do cliente no Brasil, extremamente experientes e extremamente capacitados para fazer essas análises, a gente tem que fazer essa análise do ponto de vista de investimento, assim como o marketing faz do ponto de vista de publicidade. Então, quando o marketing, o departamento de marketing vai provar ou vai estimar um retorno sobre publicidade, você tem alguns aspectos subjetivos ali que respondem a esse conhecimento desses profissionais, que eles não são totalmente matemáticos. E a experiência do cliente também é a mesma coisa. Nem todas as vezes a gente vai conseguir provar isso com fórmulas totalmente matemáticas, porque tem tantas variáveis que a gente não vai conseguir incluir ali, né? Mas quando a gente faz um investimento, antes de fazer o investimento, às vezes não é muito simples da gente provar. Mas uma vez feito o investimento, é muito simples depois de você medir se isso foi assertivo ou não, né? Como que você vai medir? O seu aumento de NPS versus pegando os seus clientes promotores, ticket médio, etc. Aí você tem diversas métricas que você consegue fazer. Mas antes,
o case ele tem que ser muito mais provado pelos profissionais ou muito mais embasado pelos profissionais que estão trabalhando em cima do case, do que a gente ficar procurando fórmulas matemáticas para provar isso, né? Porque assim como em publicidade, por mais que você procure métricas para provar aquele investimento antes de você realizar, quando você realiza aquele investimento em publicidade e marketing, são tantas variáveis que podem compor aquele momento que você realizou o investimento ou que você soltou aquela campanha, que você pode ter um desvio naqueles cálculos iniciais. Então, assim, confiem na sua experiência, né? Confiem, obviamente, embasado em números, em dados para levar aquela experiência, mas confiem também na sua experiência sobre o investimento em experiência do cliente, né? Que dá resultado, a gente sabe que dá. Agora, é muito difícil, se a gente ficar procurando provar nos centavos quanto que isso dá de resultado antes de realizar o investimento, a gente vai perder o momento de realizar o investimento e de melhorar a experiência do cliente. Pior de tudo, né? E aí é uma coisa que nem fórmula consegue calcular. Se a gente não fizer isso e o nosso concorrente fizer esse investimento, aí já não vai ser nem mais um ROI, né? Mas vai ser um não retorno sobre o investimento não realizado. Então, monte o seu case, procure os dados que você tem disponível, mas não se preocupe em provar nos centavos. E leve isso muito mais do ponto de vista de investimento em comportamento, do ponto de vista de investimento em mídia, às vezes, que a área de marketing e publicidade faz, do que do ponto de vista de investimento em engenharia de produto, em desenvolvimento de produto, porque aí sim, lá sim a gente tem fórmulas matemáticas que a gente consegue chegar nos centavos de redução de custo, ou de precificação, de aumento de margem, etc. Investir em comportamento nem sempre a gente vai ter. Mas uma vez investido, aí é muito fácil da gente medir se aquilo deu retorno ou não. Interessante essa sua colocação. E assim, eu queria destacar bem nitidamente essa questão do objetivo, né, e do subjetivo. Então, existem coisas que é possível medir objetivamente, né, com fórmula e com número, e existem coisas que são subjetivas. E eu acho que ter essa consciência quando faz o investimento é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente está falando de medição da experiência do cliente, prever isso antes de investir realmente é muito difícil. Mas assim como um remédio, né? Se você trouxe a ideia do termômetro, se a gente trazer a analogia aqui do médico, quando ele ele receita um medicamento, existe ali uma intenção de melhora. Mas, na verdade, também não tem como provar que vai melhorar. Mas quando você toma um remédio, você toma as ações e você implementa isso, você consegue medir, olhando para o paciente e dizendo assim, ó, tá melhor. Né? Quanto melhorou? Em quantos por cento? Não sei exatamente quantos por cento, mas nitidamente, a olho nu, eu consigo perceber isso. Então, acho que ter essa consciência que a melhoria, ela é visível a olho nu. Né? Você consegue perceber que o investimento está dando resultado. Não, e uma coisa bacana que Rafa falou também foi dos concorrentes, né? Se o seu concorrente estiver melhorando a experiência e você ficar para trás, você não tem nem como mencionar o quanto você está perdendo. Inclusive, a nossa próxima pergunta também fala sobre concorrentes, né? Hoje em dia existem várias tecnologias no mercado para melhorar a experiência do cliente. Eu queria saber como é que a Intex ela se diferencia do concorrente para melhorar a experiência. Conta aí para a gente, Rafa. Bom, a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil diversas empresas que fazem ou que se propõem a fazer basicamente o que a Index faz, né? Tenho concorrentes excelentes aqui no Brasil também, empresas sérias aqui no Brasil fazendo esse tipo de trabalho e empresas fora do Brasil que às vezes estão aqui, às vezes não estão aqui também fazendo esse tipo de trabalho. O que a gente tenta trazer aqui para o mercado, Camila? A gente tenta trazer a maturidade de uma empresa que tem 15 anos fazendo medição de comportamento do cliente, satisfação, lealdade e outras métricas. Então, a gente faz as pesquisas, eu já falei isso em outras ocasiões, mas a gente faz pesquisa desde que pesquisa era feito no papel, né? Então, a gente enviava aqui uma carta no correio, recebia o resultado, tabulava, etc. E a gente vem acompanhando a evolução disso, né? Pesquisa por telefone, pesquisa presencial, pesquisa por telefone. E agora com a digitalização, depois de 2020, 2021, que a gente digitalizou a nossa empresa, com uma ferramenta construída por pessoas que entendem de pesquisa, por suporte
de pessoas que vêm do mercado de pesquisa, por entregas feitas por pessoas que vêm do mercado de pesquisa e pesquisa em satisfação e comportamento do cliente. Então, a nossa área de suporte, por exemplo, ela tem aqui estatísticos, matemáticos, estudiosos, inclusive doutores em comportamento do consumidor, para dar o suporte para esse nosso cliente, que é a empresa, né, que nos contrata para fazer a medição da experiência do cliente dele, para dar o suporte para usar o termômetro correto, aí já para não perder a analogia inicial, para usar o termômetro correto, que é a nossa função, para indicar, para fazer o exame corretamente, que é a nossa função, e para indicar o remédio correto que tem que ser aplicado ali no paciente, ou as ações corretas que tem que ser aplicado para a melhoria da experiência do cliente. Então, difícil de falar aqui como que a gente se diferencia, porque eu sei que outras empresas também têm soluções muito boas, mas o que a gente tem, isso eu posso falar porque aí já é de medição, o que a gente tem tido bastante resultado e satisfação dos nossos clientes aqui é esse nosso background. É esse nosso conhecimento, é essa proximidade, é esse conhecimento que a gente entrega para as empresas e não somente uma ferramenta, né? Não somente a tecnologia ali. Porque diferenciar hoje em tecnologia, quando tecnologia está cada vez mais fácil de ser desenvolvida, cada vez mais, não vou dizer barata do ponto de vista de custo de desenvolvimento, mas está cada vez mais barato de você desbravar novas tecnologias, um monte de coisa por aí, é muito difícil de se diferenciar em tecnologia, né? Então, o que a gente se diferencia aqui é em background, é em pessoas, é em suporte, é em conhecimento e é em entrega para esse nosso cliente. Tanto que a gente nunca se intitulou aqui como uma empresa de tecnologia. A gente nunca se chamou uma empresa de tecnologia, apesar de hoje 80% do nosso faturamento vive de tecnologia, né? E não de serviços profissionais, de suportes, etc. 80% do nosso faturamento, basicamente, vem de tecnologia. E a gente não se intitula assim, porque a nossa raiz não é uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa de pesquisa. A gente é uma empresa que ajuda as empresas que nos contratam a entender melhor o comportamento dos clientes, usando tecnologia para isso. Muito bacana. Muito boa resposta. A questão é feito por quem sabe, né? Ou seja, o produto ele veio depois da expertise da pesquisa, né? Então isso é muito interessante. Na verdade, ele já sabe todas as dores. Então, quando foi fazer o sistema, ele já foi colocando as dores que ele foi no background dele. O sistema passa a ter esse suporte aí, né? Que, na verdade, é um privilégio, né? Poder ter a ferramenta num segundo momento, depois que se tornou especialista em pesquisa. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do especialista em pesquisa, né? Trazendo um pouquinho o tema do CX Week desse ano. Esse ano a gente está falando sobre a evolução da experiência através da inteligência. E quando a gente fala de inteligência aqui, a gente está falando tanto da inteligência artificial como da inteligência humana mesmo, né? Então, a gente tem visto uma evolução grande na experiência do cliente, onde a inteligência tem ocupado, né, um papel muito especial. E aí eu queria ouvir de você, como especialista na área de pesquisa, como é que a Index tem acompanhado essa mudança, né, essa evolução, e ao mesmo tempo também eu queria ouvir de você como é que você imagina que a IA está impactando na experiência do cliente. Bom, eu não vou usar, para definir pessoas, não vou usar muito a palavra inteligência aqui, mas eu queria tocar num tema, Eric, que você falou, que eu acho que é muito interessante, né? Então, a evolução da experiência com base na inteligência, e aí você falou inteligência de pessoas, eu vou falar até, se me permite, trocar um pouquinho por conhecimento das pessoas aqui, e aí eu vou focar em termos de CX. O que eu vejo nos últimos anos, né? Lá atrás a gente nem tinha essa terminologia Customer Experience, né, experiência de clientes, a gente falava um pouco diferente, né? A gente falava lá atendimento, satisfação, etc. E experiência do cliente, ele se tornou uma ciência, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas se preparando e conhecendo mais do tema. Então, esse conhecimento mais elevado que a gente tem hoje, e vocês aí são excelentes exemplos de evangelizadores do tema, que levam conhecimento, que no Brasil, vocês dois principalmente, claro, uma legião de pessoas, mas vocês dois ajudam a evangelizar esse tema, não só ano a ano
com o evento de vocês, mas dia a dia como quase que uma missão de vida de vocês, a evangelização desse tema no Brasil. E essa evolução das pessoas, em termos de conhecimento da experiência do cliente, conhecimento de metodologias, conhecimento dessa ciência por trás de somente a experiência do cliente, tem levado as corporações a evoluírem, a olharem mais para isso, né? Tem levado as corporações a cada vez subir um pouco mais o nível de onde esse tipo de decisão é tomado. E a gente vai percebendo a maturidade das empresas em termos de experiência do cliente quando os níveis mais altos da corporação, eles começam a olhar mais para esse tema, começam a entender do tema, começam a dedicar mais budget para esse tema. E ano após ano, a gente vê mais empresas entrando, né, de fato, em necessidade de melhoria da experiência do cliente. Então, isso também é causado por uma preparação, por um conhecimento maior, por uma formação melhor dos profissionais que estão aí. Que, inclusive, a gente conhece a comunidade, vocês conhecem a comunidade muito bem, e a comunidade de experiência do cliente, ela consome conteúdo sobre a experiência do cliente, cases, benchmarkings, trocas, de uma forma muito acelerada, né? E esse conhecimento, e aí eu estou traduzindo essa inteligência em conhecimento, mas esse conhecimento tem feito a evolução das empresas. Aí do outro lado, né, respondendo o outro lado da pergunta, a gente tem inteligência de máquina, né, ou hoje que a gente está chamando de inteligência artificial. Mas eu volto um pouco antes também, e aí vou falar no que me toca aqui, que é pesquisa. Até 2000 e provavelmente ali 2015, 2016, a gente tinha muito pouco pesquisa online. 2014, 13, a gente tinha muito pouco pesquisa online. E aí a evolução das ferramentas, da tecnologia, do acesso também à internet das pessoas, isso possibilitou a gente utilizar esse termômetro, realizar pesquisa, monitorar a experiência do cliente de uma forma muito mais barata, né? Então aí a gente está falando de um primeiro passo que é a tecnologia ajudando nesse monitoramento. E aí nesse momento agora, né, do ano passado para cá, a gente está numa revolução tecnológica que é a utilização de inteligência artificial para esse fim, não só para esse fim, o mundo está usando para praticamente todos os segmentos estão usando IA, mas para esse fim no que nos toca aqui, experiência do cliente, o mundo vem usando muito a inteligência artificial para isso, né? Bom, eu tive a oportunidade agora recentemente de voltar do Vale do Silício, porque eu falei assim, eu vou lá, vou dar uma olhada lá o que está acontecendo, né? Vou consumir na fonte, e fiz uma imersão aqui com o nosso CTO, e a gente foi lá dar uma olhada no que estava acontecendo. Depois, um outro evento fora, eu fui dar uma olhada na Europa, o que estava acontecendo quanto ao tema. E o que eu percebo, né? Assim, não é nenhuma novidade para ninguém, mas é o futuro já no presente, né? Alguns países estão um pouco mais avançados do que a gente, mas é o futuro no presente. E ainda que está se preparando com isso, nossa ferramenta, do ano passado para cá, a gente está investindo muito em desenvolvimento de módulos com base em IA generativa, né? E aí, utilizando, só traduzindo, LLM, são aqueles, vamos traduzir dessa forma, é a base, né, para você desenvolver inteligência artificial generativa. Então, e aí a LLM, você tem algumas, inclusive o OpenAI, que é onde a maioria das empresas hoje estão desenvolvendo os seus módulos. Então, a gente já tem isso nativo na ferramenta. Algumas coisas que a gente consegue fazer que anteriormente a gente demorava muito para fazer manualmente, ou era praticamente impossível de fazer manualmente, hoje a gente consegue fazer em segundos utilizando essas ferramentas e esses módulos. Então, vou dar só um exemplo para vocês, né? A gente consegue ler. Hoje cedo, inclusive, eu fiz um exercício, eu li 35 mil comentários de clientes em poucos segundos e eu desenhei uma SWOT desses comentários. Então, isso é um módulo da Index, né, dentro da ferramenta, que leu todos os comentários e desenhou uma SWOT. Eu tive dali desses comentários condições de saber em segundos o que meus clientes falam que são minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças, e com uma curacidade muito grande. Então, esses módulos de IA,
ou essas ferramentas de IA que vêm por aí, elas vêm para auxiliar a gente, e aí estou falando somente no sentido da pesquisa de monitoramento de experiência, elas vêm para auxiliar a gente a ter uma leitura muito mais eficaz daquele exame, daquele termômetro que a gente estava lendo, né? De uma forma mais manual, ela vem para ajudar a gente a ser muito mais eficaz nessa leitura e ser muito mais cirúrgico e propondo ações que a gente deve realizar. Só concluindo aqui, desculpe tomar muito tempo, é que esse é um tema também, Camila, Eric, que eu estou muito entusiasmado no momento, né? Então, porque a gente está desenhando muitas coisas aqui, estou estudando muito sobre o tema, né? Estou incentivando aqui a nossa empresa a utilizar esse tema cada vez mais no dia a dia. Só para ter uma ideia do nosso entusiasmo aqui, a gente tem uma campanha interna que chama IDEIA, né? Então, todos os meses, as pessoas aplicam, os colaboradores aplicam os seus cases que eles utilizaram alguma ferramenta de IA para resolver algum problema. E aí eles têm uma bonificação especial, o case é escolhido, eles têm uma bonificação especial, então a gente também está estimulando que as pessoas utilizem aqui também isso. Então me empolgo um pouquinho nesse tipo de resposta. Mas só concluindo, a nossa ferramenta, ela também, além dela traçar esse tipo de análise, e a SWOT é só uma análise, né? Tem outra, N análises que a gente realiza já utilizando inteligência artificial e generativa, mas eu também pego esses pontos fracos, por exemplo, e já proponho ações. Falo, para você resolver isso, faça isso, né? Eu posso, inclusive, propor já um plano de ação no formato 5W1H, né, para a empresa. Então, isso já adianta muito o trabalho daquele profissional de experiência lá na ponta, de realizar a análise dos seus indicadores e de traçar as suas ações. Então, isso realmente vem para mudar, né? E aí a barreira de entrada está muito baixa, todo mundo, barreira de entrada que eu digo, a dificuldade de desenvolver isso é muito baixa, então isso é bom, porque todo mundo vai conseguir desenvolver seus módulos, todas as ferramentas vão conseguir se aprimorar com os seus módulos de IA para monitoramento da experiência. Olha aí que bacana. É um arsenal, né? Ele já fica aí, olha aí o que a Index tem, viu? Tem um arsenal coisas de maravilhosas de ferramentas para você poder adquirir e fazer a diferença no seu negócio, não é não? E falando sobre isso, eu queria saber o seguinte, Rafa. Com a sua experiência, quais são os principais desafios que você identifica que as empresas têm ao contratar uma solução de experiência do cliente? Camila, você diz uma solução para o nosso segmento ou uma solução de experiência do cliente? Porque a gente tem diversas verticais, né, de experiência do cliente. No seu segmento, vamos manter no segmento de pesquisa, que a gente mantém tudo no mesmo linear, né? Tudo no mesmo patamar. Tá bom. O que a gente vê hoje, né? Assim, ano após ano a gente está no melhor ano da Index. Então, nesse momento, a gente está no melhor ano da Index dos últimos 15 anos, falando em quantidade de clientes, em volume de clientes novos que estão entrando. Então, todos os dias tem diversos clientes novos entrantes aqui. E a gente percebe que a maior parte deles são clientes que ainda não adotavam nenhuma ferramenta, né, de pesquisa, etc. Então, quais são os desafios hoje, né? Conforme vai aumentando a maturidade do setor, os desafios vão ficando, esse desafio de contratar empresas como a nossa, vão ficando menores, porque a empresa vai provando, né, a maturidade em CX, em centralidade do cliente, vai provando que você precisa de empresas como a nossa para ajudar você a monitorar essa experiência, você precisa de ferramentas, você precisa de empresas, de profissionais externos para ajudar você a monitorar essa experiência. Mas qual que ainda é o grande desafio? Você provar, ou o ROI ainda lá atrás, pegando a pergunta do Eric, ou você provar um investimento para você contratar isso, né? Porque que você precisa. E aí, quando a empresa chega para a gente, né, e a gente é muito sincero na relação comercial com a empresa desde o dia 1, falar, mas eu não tenho budget para isso, a gente indica até algumas outras soluções, às vezes, para ele começar, né, algumas soluções que não são especializadas no tema, mas para ele começar. Porque a maturidade dele, quando ele vai adquirindo maturidade e vai provando para a organização a importância disso, de monitorar a experiência, aí eles recorrem a empresas mais maduras, mais especializadas no tema, como a Index, né, para auxiliá-los nesse monitoramento. Então, esse ainda é um grande desafio do profissional, conseguir provar para a empresa, né, provar para a organização que ela precisa desse budget.
que ela precisa destinar um budget para esse tipo de contratação, porque é uma coisa nova na maioria das empresas. Como a maioria das empresas não tem, ou realiza lá uma pesquisa pontual com o instituto de pesquisa, ou realiza de forma interna na empresa, ou realiza utilizando ferramentas gratuitas, então eles ainda não têm esse budget mapeado e destinado. Então, isso é um grande desafio para dar esse passo. O profissional, como ele já é um profissional mais preparado, ele sabe dessa importância, ele sabe que ele precisa disso, mas aí ele tem que provar, né, para toda a organização a necessidade desse monitoramento. Mas um ponto extremamente positivo para o mercado, eu acho que para nós aqui da Index, para os nossos concorrentes, para todo o ecossistema, é que as empresas cada dia mais estão olhando para isso e destinando budget e olhando para essa importância, e assim como nós estamos crescendo bastante aqui, imagino que todo o ecossistema esteja crescendo bastante, né? Mas ainda é um desafio, né, que está sendo vencido com o tempo, né, com a maturidade, com o avanço do tema dentro das organizações, mas ainda é um desafio para o profissional provar dentro da organização que ele tem que destinar um investimento para ter uma empresa parceira para ajudá-lo a monitorar a experiência do seu cliente. Muito interessante. A boa notícia, né, para você que está nos assistindo aqui, essa contribuição que o Rafa trouxe aqui falando desse desafio, mas a boa notícia é que uma vez que a empresa começa a investir em CX, dificilmente ela volta atrás. Dificilmente ela vai voltar a não enxergar esses indicadores ou esse monitoramento. Então, assim, fica aqui a boa notícia para você que o desafio existe, mas é possível superar esse desafio e muito provavelmente uma vez que você venceu, você vai continuar ali em voo de cruzeiro. Bom, já deu para sentir aqui que o Rafa, né, ele é um especialista no assunto, ele tem uma bagagem muito grande e eu queria trazer aqui uma pergunta, né, muito na linha do CX Week. Hoje, ele é o principal palco de experiência do cliente do país. O CX Week ele tem uma característica marcante que é trazer tendências, dicas, insights. Então, hoje, quando você quer saber das novidades do que está acontecendo no mercado de CX, o CX Week, com certeza, é a principal fonte dessa informação. E hoje, o nosso público ele fica muito ansioso pelas palestras. A gente recebe consulta o tempo todo. E aí, qual é o tema? Como é que vai ser? O que é que vai ter? Quem é um palestrante? Né? Quem é um palestrante e tal. E o Rafa, ele é um grande palestrante. E eu queria saber de você, Rafa, o seguinte. O que é que a Index está preparando para essa edição na palestra do CX Week? Conta pra gente aqui, um spoiler aqui, para deixar todo mundo curioso. Tá. Bom, o Eric é amigo de longa data, então me chama de palestrante, mas eu não consigo me intitular assim e nem sou, né? Esse ano já tive a oportunidade, a honra de fazer uma apresentação, que é assim eu chamo, no CSX Week. Eu acho que duas, na verdade, mas uma com certeza eu tive a honra de fazê-la. E esse ano quem vai representar a Index é a Maria. A Maria é a nossa gerente de CS. A Maria é quem é a responsável aqui por todos os clientes, então ela tem dentro da área dela as coordenações, as supervisões, os analistas, os assistentes, tem a área de suporte também, que acaba coligada à área dela. Então a Maria ela tem um conhecimento muito grande em gestão de clientes. E esse ano, o tema que ela separou para falar foi sobre o onboarding, porque a gente percebe, percebeu aqui, né, com experiência nossa, e obviamente que todo profissional de CX também olha para isso, a importância do onboarding. Então, quando você tem um onboarding bem alinhado com o seu cliente, quando você tem as expectativas bem definidas, o onboarding, que ele não pode ser só um treinamento, se a gente está falando em ferramenta, em sistema, etc., que ele tem que ser um período onde a gente tem uma curadoria mais próxima do cliente, até ele conseguir adotar a nossa ferramenta, a nossa empresa, os nossos produtos, de uma forma mais fácil, né, que ele consiga utilizar isso de uma forma sem grandes barreiras, sem grandes esforços. Então ela vai falar um pouco sobre o processo de onboarding, a importância e de como realizar um onboarding com qualidade, eficaz, para evitar lá na frente, né, um desalinhamento de expectativa desse cliente e, obviamente, um churn desse cliente lá na frente. Isso pode ser aplicado para todas as empresas, né, empresas de software, empresas, qualquer
empresa de serviço recorrente, mas se a gente pensar também empresas de serviço e não recorrentes, o onboarding também pode fazer parte, né? Adaptado ali, obviamente, dentro da sua jornada, às vezes não é exatamente um onboarding, mas você tem que ter um momento com o seu cliente durante o início da sua relação com ele, de alinhamento de expectativa, né, e de acompanhamento dele nos primeiros passos. Então é sobre isso que a Maria vai falar, representando aqui a Index. Olha aí que legal, ficou curioso? Então acesse agora o nosso site, o www.cxweek.com.br e escreva lá. E antes de fazer a próxima pergunta, ele fala que ele não é palestrante, né? Mas ele ganhou na edição que ele palestrou como a melhor palestra do CX Week, ganhando aí de mais de 50 palestrantes. Imagina se ele se intitulasse. Eita, que não estava falando. Intitulasse. É isso aí. Palestrante, ia ser fenomenal. Mas eu tenho certeza que a Maria vai arrasar e vai dar um show. E você ficou curioso, não esqueça de se inscrever. Rafa, a gente está aqui finalizando. Para finalizar, a nossa última pergunta é: quem quer conhecer mais sobre a Index, quem quer conhecer mais sobre você, sobre a ferramenta, como é que eles fazem para achar vocês, para procurar e entender como é que a Index pode ajudar a empresa deles? Tá. Já que a gente está finalizando, eu vou me permitir aqui, Camila, Eric, vou fazer uma pergunta para mim mesmo, vou responder antes de responder essa, tá? Sobre a Index. Mas a pergunta talvez é por que a gente é parceiro, que eu faria, por que a gente é parceiro de vocês em todas essas edições do CSX Week e cada vez mais aumentando a nossa exposição, né, aumentando a exposição com vocês, o investimento com vocês. Bom, primeiro ponto, obviamente que existe ali um interesse de marca, né? Mas não é só isso. Acho que o que mais nos move e que todo ano eu falo para vocês, estamos junto ano que vem, estamos junto ano que vem, e com certeza a gente já fechou aqui 2024 e estaremos juntos em 2025 com certeza, porque, como eu falei em uma das respostas, eu acredito muito que a evolução do conhecimento e da preparação do profissional de CX, ele melhora todo o ecossistema, ele aumenta a maturidade das empresas em termos de governança de cliente, em termos de maturidade e de experiência e centralidade do cliente, e isso também, consequentemente, gera mais oportunidades para a empresa como a nossa aqui. E o CSX Week, ele é um palco totalmente democrático, gratuito, onde as pessoas, os profissionais de experiência de cliente do Brasil todo, tem a oportunidade de ouvir palestrantes, né? Aí sim, palestrantes, mas ouvir palestrantes e profissionais renomados do setor com grande conhecimento, com muita experiência, entregando esse conhecimento para esses profissionais, né? Então, esse é o motivo que mais nos motiva aqui a estar junto e parceiro de vocês, porque vocês criaram algo de extrema qualidade, muita qualidade, algo gratuito, algo democrático, onde as pessoas conseguem se aprimorar, onde as pessoas conseguem se preparar e onde elas conseguem sair de cada palestra e realmente aplicar alguma coisa na prática dentro da empresa. Então, como eu falei, estamos juntos aqui em 2024, estaremos em 2025, 2026, por mais quanto tempo vocês prepararem esse evento aqui, que eu espero que seja por muito tempo, tá? Bom, agora respondendo a pergunta aqui sobre a gente, para procurar a Index, a gente está disponível nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn, etc. Lá tem os nossos contatos, contato do time comercial, contato do suporte. O meu contato, eu acho que é possível, né, de deixar aqui o meu e-mail e o meu telefone pessoal aqui também, para caso alguém queira entrar em contato, não só sobre a Index, mas para trocar uma ideia sobre inteligência artificial ligada a monitoramento de experiência, ou a ferramentas, ou a metodologia de pesquisa e análise de experiência do cliente. Eu faço questão, né, de sempre estar aberto, sempre poder contribuir com as empresas, independentemente de nenhum interesse financeiro, tá? Tem uma parte que eu faço isso realmente porque eu gosto, realmente porque, como eu falei, né, é o tema que eu elegi aqui para minha vida profissional lá atrás e é o momento que eu estou mais aquecido aqui estudando sobre o tema. Então, para encontrar Index, redes sociais, INDECX, né, Index,
Instagram, LinkedIn, www.index.com.br e os meus contatos, se possível, na edição colocar aqui embaixo. Eu fico à disposição de todo mundo que queira bater um papo. Nossa, muito bacana, Bom, né? Obrigado, tá, Rafa, pela consideração, pela forma, as palavras que você trouxe aqui nos deixam muito felizes, porque mostra que a gente está indo no caminho certo, né? A gente fica muito feliz com o resultado. É um trabalho muito bonito, dá muito trabalho produzir o CSX Week, mas a gente sempre termina com um sentimento de missão cumprida e com aquela satisfação. Eu acho que o mais né? importante também é a parceria, porque são empresas como a Index que faz o CSX Week acontecer, porque como ele falou, é totalmente gratuito, então se não fosse as parcerias, as empresas junto com a gente, no projeto, né? que acreditam no projeto que faça acontecer, então a Index é uma percussora do CSX Week desde a edição 1, que está aqui com a gente, então muito obrigada, Rafa, muito obrigada a Index por acreditar no CSX Week, que esse ano é o 5º ano do online e vamos para o 3º ano presencial, a gente está muito feliz e com certeza vai ter 2025, 2026, 2027 e por aí vai. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Rafa, a gente queria agradecer pela sua participação mais um ano aqui conosco. Né? O Rafa, ele realmente traz grandes contribuições em cada bate-papo. Se deixar, a gente vai conversar aqui um tempão, porque assunto não falta, tem sempre assunto para a gente falar sobre CX. A gente fica muito feliz com a participação sua aqui nesse bate-papo e da Index também junto conosco. A Index, pessoal, ela maratona os nossas edições aqui, tá? Desde, como a Camila falou, desde a edição 0 ali, no nascedouro. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte também da história da Index. Tá? A gente fica muito feliz com o resultado. E é isso aí. Né? Muito obrigado, Rafael. Seja bem-vindo ao CSX Week 2024. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.